Olá, turma maravilhosa 19FC05. Como estão todos? Hoje a gente vai trazer um conteúdo bem bacana. A gente vai falar de psicologia do idoso. Vocês vão pegar o livrinho aí, né? O módulo de profissão de cuidador. Vão acompanhar no capítulo 18, na página 85. É interessante que vocês já tenham lido um conteúdo, já venham grifando as partes importantes. E aí vocês vão complementando, certo? Com as coisas que eu vou falando, vocês vão acrescentando, rabiscando aí no livro de vocês. E é interessante também anotar as dúvidas que vocês tiverem para a gente ir tirando no grupo, tá certo? Porque é super importante esse debate, até porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro e a gente vai interagindo e vai fazendo aquela coisa bem bacana. Aconselho também, no livro tem alguns exercícios que eu acho interessante que vocês também possam estar utilizando e realizando esses exercícios, tá certo? Então, façam a leitura do livro, peguem o livro, vão grifando e vão fazendo as anotações, tá certo? Então, vamos iniciar aí, capítulo 18, página 85, Psicologia do Idoso. É uma continuidade do que a gente viu na aula passada, não é? A gente falou de violência e maus tratos em relação aos idosos. E aí é muito importante a gente estar abordando esse assunto, porque vocês, enquanto cuidadores, é importante mostrar para esses idosos o quão é importante essa fase que eles vivenciam, o quanto eles têm sonhos e desejos que podem ser realizados e que a gente tem que respeitar esse momento deles, colocar na consciência que é uma fase tão importante quanto as outras. Infelizmente, a cultura do nosso país, assim, não valoriza a pessoa idosa, né? Isso é muito triste. E aí eu trago uma frase inicial: não se despedace para manter os outros inteiros. Eu trouxe isso porque é uma característica bem intensa dos idosos, né? Os idosos às vezes se despedaçam para fazer de tudo pelos filhos, e aí quando chega na terceira idade, esses filhos muitas vezes não dão a mesma atenção que eles merecem, não é isso? Então, é uma reflexão para a gente fazer nos dias de hoje. Então, vamos lá, iniciar o nosso conteúdo. Trago uma mensagem reflexiva para a gente não perder o costume. Adoro fazer isso, ter esse momento com vocês, né? Um momento de motivação, um momento de reflexão mesmo, de autoconhecimento. E aí eu trago mais uma mensagem para vocês. As montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. O que eu quero trazer com essa mensagem? Muitas vezes a gente traça objetivos na nossa vida e a gente foca no objetivo, no resultado. E eu quero mostrar para vocês que tão importante quanto o resultado, a caminhada. Então, valorizem o processo, a caminhada, a escalada, tá? Então, esse momento que vocês estão construindo para chegar no objetivo de vocês, para que vocês consigam conquistar um emprego. Então, valorizem essa caminhada, valorizem esse momento aqui que eu tô com vocês, valorizem cada aprendizado, cada pedra no caminho, cada montanha que vocês têm que escalar, tá? Esse processo é muito importante, porque é nele que você vai se fortalecer, é nele que você vai aprender com os obstáculos, até você conquistar o seu objetivo. Se a gente foca só no objetivo, a gente vai viver de ansiedade. Mas se a gente vivencia todo o processo, o aprendizado é muito maior, tá? Então, é esse recadinho que eu trago para vocês. Que não foquem apenas no objetivo. Viva cada momento do processo como se fosse o resultado, tá? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo maravilhoso. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai conhecer a importância de estar atento aos aspectos psicológicos, né? Aprender sobre a psicologia do idoso e compreender desafios enfrentados pelo cuidador, né? Relacionado à dificuldade de memória, demência e a desorientação. E aí eu trago o conceito. O que é psicologia? Se a gente vai falar de psicologia do idoso, a gente precisa entender o que é que a psicologia ela vai cuidar, né? A psicologia ela deriva dos termos psique, que é mente, espírito e alma,
e logos, que é estudo. Então, seria o estudo da mente. A psicologia é uma ciência que trata dos estados, né, e processos mentais do comportamento do ser humano e de suas interações com os ambientes biológicos, psíquicos e social, ou seja, biopsicossocial. Então, a psicologia ela vai além, né? Ela observa toda a parte biológica, mas ela também vê a parte psíquica e vê também o ambiente. Isso é muito importante para a gente entender todo o contexto. Nesses estudos, a psicologia se preocupa em promover a saúde, o bem-estar e a compreensão da pessoa diante de seus conflitos e das suas relações, permitindo que o indivíduo encontre caminhos para viabilizar seus sonhos e desejos. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para o processo, né? E que processo é esse? O processo do envelhecimento. A gente tem que entender que esse processo, que essa fase da nossa vida, a gente tem nossos desejos e sonhos e que a gente pode realizar. E a gente precisa ter esse bem-estar, a gente precisa ter saúde para lidar com os conflitos, né? Para lidar com os... Como é que a gente pode dizer? Com as lacunas da nossa vida que está em aberto. Né? A gente precisa ter o autoconhecimento, entender o meu eu interno, tá? E aí viabilizar sonhos e desejos. A gente acredita que não, eu tô na terceira idade, eu vou lá mais sonhar, vou ter mais desejos. Sim, é possível sim, entendeu? E só depende de você. A psicologia do idoso, né? Nessa fase acontece uma série de alterações emocionais, psíquicas, físicas e sociais. A forma com que o idoso lidará com essas questões contribuirá de forma positiva ou negativa para a sua qualidade de vida. O que eu quero dizer? Que a forma com que eu enxergo a terceira idade, ela vai fazer com que eu tenha, né, uma terceira idade proveitosa ou não. Se eu não me aceito, se eu não concordo que tem uma ruga no meu rosto, se eu não aceito meus cabelos brancos, se eu acho que com terceira idade eu não tenho mais potencial nenhum, como é que vai ser essa minha vida nessa fase? Vai ser muito negativa, né? Porque eu não estou tendo nenhuma perspectiva, eu não estou tendo nenhuma emoção boa, tá? Eu estou só contribuindo para que seja frustrante, para que seja triste, para que eu me decepcione com aquela fase. Então, é muito importante nós, cuidadores, promover para aquele idoso que a gente está ali cuidando um bem-estar, para ele trazer a consciência que a fase da terceira idade é uma fase que tem suas limitações, que tem suas perdas de habilidades, mas que a gente pode lidar com ela de forma positiva. Quando a gente traz isso para a consciência, é o aceitamento. E esse aceitamento, ele faz com que tudo se torne diferente, tá? Aquela pessoa que não aceita a idade que tem, por que eu não aceitar? Pois eu sei que eu vou chegar naquele momento. Eu tenho que passar, eu não posso pular essa etapa da vida. E grato àquele que, graças a Deus, aquele que consegue chegar a essa fase. Quero eu chegar nesse momento com muita alegria, com muitas emoções boas, com muita positividade, para que eu possa vivenciar essa fase de forma bem agradável, né? Engana-se quem pensa que durante a velhice não existem objetivos a ser alcançados e desafios a ser superados. Engana-se mesmo. Cada vez mais a psicologia vem trabalhando para promover o bem-estar do idoso, auxiliando no enfrentamento das mudanças que acompanham o processo de envelhecimento. Então, é muito importante o acompanhamento psicológico nessa fase, porque é uma fase que a gente vai ter muita perda de habilidades, vai ter muita mudança de emoções, de humor. E aí o idoso ele precisa se preparar para vivenciar esse momento. E eu, enquanto cuidadora, posso estar auxiliando nesse processo. Eu posso estar promovendo, tendo esse olhar sensível, auxiliando de alguma forma positiva para ele ter essa velhice interessante, para ele ter essa velhice de forma positiva.
Preocupações e características dos idosos, né? Alguns psicólogos dividem a velhice em dois segmentos: velhice inicial e velhice avançada. Essa velhice inicial, que é a primeira categoria, ela vai de 65 anos a 75 anos. E a velhice avançada, que é a segunda categoria, ela abrange acima dos 75 anos, certo? Então, eles caracterizam essa fase do idoso em duas categorias, tá? Na velhice avançada, que é acima de 75 anos, os idosos precisam se preparar para lidar com doenças e que podem gerar incapacidade, declínio das capacidades físicas e motoras, além da perda degenerativa da memória. Então, se eu tenho consciência que ao envelhecer eu posso adquirir algumas doenças e essas doenças podem me levar a algumas perdas, né, como a capacidade física e motora, ela vai ficar prejudicada, eu começo a trabalhar isso, a fazer uma prevenção, internalizar de forma positiva, que é um processo natural, que eu preciso encarar esse processo de forma natural, tranquila, para que eu não tenha uma velhice frustrada, para que eu não tenha uma aversão àquele momento, àquela fase da minha vida, para que eu não queira vivenciar aquilo. Eu preciso vivenciar assim e da melhor forma possível. Eu gosto de trazer como exemplo a minha mãe. Minha mãe é uma figura, né? Minha mãe é extremamente ativa, lúcida, jovem, mas ela já está na terceira idade, né? Ela já está com 68 anos, inclusive. E minha mãe é uma pessoa extremamente consciente. Consciente de que ela ia chegar nessa idade, consciente de que aquela idade é uma idade tão boa quanto as outras, né? Que é uma idade que ela vai ter limitações. E aí ela começou a trabalhar isso, a prevenir isso. Ela disse, olha, vai chegar uma certa idade que eu preciso desacelerar, né? E aí ela desacelerou no trabalho, passou um ano se preparando para se aposentar, se aposentou. Ela se organizou para morar num local que tivesse estrutura para quando ela envelhecer e perder as habilidades. Ou seja, ela já ajeitou o ambiente da casa dela, fez algumas adaptações. No banheiro colocou um piso antiderrapante, colocou algumas como se fossem suportes, né? Apoios para ela se segurar, porque ela sabia que em algum momento da vida ela ia estar só, ia precisar ficar sozinha. E aí essas adaptações que ela fez na residência ia facilitar o processo dela, porque ela sabe que vai prejudicar a questão motora, ela sabe que vai perder algumas habilidades que ela tinha. Ela sempre gostou de carro com mala grande, carro sedã, e aí a gente conversando, mãe, até quando você vai estar dirigindo um carro grande para estar estacionando? Ela disse, eu preciso me adaptar a um carro menor, até para estacionar, até porque eu não tenho a mesma visibilidade que antes, a mesma noção de espaço que antes, a gente vai perdendo isso com o passar dos anos. E isso é muito bacana, ela ter a consciência de que aquela fase requer alguns cuidados a mais, ela aceitar esse processo, isso torna os dias dela mais suaves, os dias dela mais prazerosos, vai ter um bem-estar melhor em relação a isso. E aí eu acho interessante porque a cultura, ela influencia muito, certo? Por que eu tô falando isso? Por exemplo, nos países orientais, os idosos exercem papéis centrais e são bastante respeitados. Como é que esse idoso lá deve viver? De forma bem positiva, porque as pessoas respeitam, as pessoas valorizam aquela idade, as pessoas enaltecem, né, aquela fase da vida. Então, essas pessoas têm uma velhice prazerosa. Elas não vão ter receio de vivenciar esse momento. E como consequência disso, a gente vai ter aí uma perspectiva, uma expectativa de vida bem alta, né? Chegando a quase 83 anos de idade. Olha que coisa maravilhosa. Se eu tenho um envelhecimento positivo, vocês acham que eu vou ter uma perspectiva, uma expectativa de vida reduzida? Não, jamais. A gente vai ter uma expectativa de vida bem mais avançada, né?
Nos países ocidentais, né, eles são mais orientados para a juventude, como os Estados Unidos. Envelhecer costuma ser aterrorizante, porque significa perda de qualidades como beleza, vigor, agilidade. E isso causa um trauma, a pessoa não se aceita, não quer aceitar aqueles traços da idade que estão ali no rosto, na pele, no cabelo. E isso a gente precisa se aceitar, né? E, como consequência, relatos de depressão e ansiedade são muito comuns entre os idosos nos Estados Unidos, né? Possuem uma taxa desproporcional de suicídio entre pessoas acima de 65 anos. Ou seja, essas pessoas entram numa depressão, numa angústia profunda e acabam cometendo o suicídio, fazendo com que essa fase não seja uma fase vivenciada de forma tranquila, de forma prazerosa, né? Isso é sério, gente. Embora as mudanças ruins de humor possam estar ligadas a aspectos bioquímicos do organismo do idoso, acredita que um ambiente social desfavorável exerce maior influência. O que é que quer dizer isso aí? Que mesmo que o corpo ele mude com a idade em relação ao humor, porque vai ter mudanças bioquímicas no meu corpo com o passar dos anos, e aí se eu tenho um ambiente desfavorável, um ambiente negativo, um ambiente que não me valoriza, que não enxerga o meu eu como algo importante, com certeza meu humor vai ser prejudicado, minhas emoções vão ser prejudicadas, eu vou entrar numa depressão e vou viver numa angústia profunda e não vou aceitar esse momento, essa fase da minha vida. O idoso ele precisa lidar com perda de algumas, né, habilidades, como as sensoriais e as motoras. Né? As sensoriais, de não lembrar das pessoas, o nome, onde deixou o objeto, e as motoras, quando deixa cair da mão alguma coisa, né, algum objeto, não consegue se alimentar sozinho, não consegue se locomover sozinho. Então, essas perdas são naturais da idade. Então, é necessário que o idoso eles tenham ciência disso, eles coloquem em sua consciência que eles vão vivenciar essa fase, que é algo normal, é um processo normal. Quando ele conseguir conviver com esses conflitos, que na verdade não é para ser conflito, é para ser algo que ele consiga internalizar de forma tranquila, ele vai passar por essa fase de forma mais tranquila, né? Desculpa, capacidades sensoriais e motoras que a gente estava falando. Várias pesquisas indicam que os processos que capacitam as pessoas a ver, a ouvir, a saborear, eles vão caindo com a idade. Assim, os idosos sentem mais dificuldades nas áreas da comunicação e locomoção, tentando compensar em áreas que dominam melhor. Então, a gente já está vendo aqui que com o passar dos anos, com a idade mais avançada, a questão de ver vai ser mais dificultosa, ele vai ter mais dificuldade de ouvir, o paladar vai estar modificado. Então, são perdas, né, sensoriais e motoras que a gente tem que aprender a conviver e a lidar com isso. Aí eu falo aqui, ó, essas perdas de habilidades relacionadas à saúde psicológica. Vai ter uma redução do sentimento de mais-valia. Como assim? Eu não me valorizo, eu não sirvo para nada, eu sou inútil, minha idade, eu não consigo mais fazer nada. Eu vou me isolar porque ninguém quer saber de mim. Eu só sou um peso nas costas da minha família, né? A crença negativa sobre si mesmo, que é essa questão de não servir para nada, né? Eu tô ali só mesmo por estar esperando o meu dia chegar. Isso, infelizmente, gente, é algo muito comum, viu? O que acontece, infelizmente. E aí isso vai perdendo o prazer, vai perdendo o gosto de viver, vai reduzindo a questão do autocuidado. Então, o idoso, ele não passa mais a se cuidar, não quer mais, perde o prazer de estar tomando banho, de querer, né, se embelezar, de ficar bem tratado. Ele acaba perdendo esse prazer, certo? Infelizmente. As habilidades motoras, principalmente relacionadas à força e agilidade, também cai com o tempo, limitando assim o desempenho motor dos idosos.
Porém, dos idosos, desculpa. Porém, o exercício e a atividade física podem ajudar a manter as capacidades motoras em pessoas com mais de 75 anos. Isso eu trouxe porque eu acho muito importante falar. Muita gente acha que a pessoa com 75 anos de idade não deve fazer nenhum tipo de exercício de atividade física, porque já está idosa, não tem condições mais. Enganam-se as pessoas que pensam isso. Todo ser humano, ele precisa se exercitar. Claro que a gente vai trabalhar exercícios relacionados às limitações, às patologias e à idade daquela pessoa. Então, a gente vai ter que se adequar a esse processo, tá certo? Então, é isso, gente, o que eu queria passar para vocês. Entender, conhecer e preparar esses idosos para enfrentar a terceira idade. E que a terceira idade não seja um peso, seja mais uma fase linda e incrível que a gente precisa viver. E que a gente possa estar respeitando os nossos idosos, para que a gente mude um pouco dessa cultura, né, dessa falta de respeito tão exagerada que tem no nosso país, tá? E aí eu trago aqui 2 questões para a gente revisar o nosso conteúdo e para estar orientando vocês em relação à atividade, tá? Eu peço que vocês façam essa atividade no prazo, não deixe para a última hora, eu sempre vou estar reforçando isso, a gente precisa contabilizar a frequência de vocês, né? E aí eu trago essa questão, ó. Alguns psicólogos dividem a velhice em 2 segmentos. Quais são eles? Velhice atual, que se caracteriza por idosos na faixa etária entre 50 a 65 anos. Velhice avançada, caracterizada por idosos na faixa etária de 65 anos acima. Aí, ó, velhice primeira e velhice segunda. A primeira de 50 a 65 anos e a segunda de 65 anos. Velhice inicial e velhice segunda, de 50 a 65 e acima de 65. E aqui a última, ó, velhice inicial e avançada. A inicial de 65 a 75 anos e a avançada de 75 anos acima. Gente, falei isso no momento do nosso conteúdo online. E se vocês tiverem dúvida, voltem aí o vídeo até vocês conseguirem assimilar essa parte, tá? Mas eu falei, caracterizei bem qual é a primeira categoria e a segunda categoria que os psicólogos consideram como o momento do envelhecimento. Na velhice avançada, quais são as mudanças que os idosos apresentam nessa fase? Eu falei em relação de algumas perdas, né? De algumas coisas que acontecem na velhice avançada, que é acima de tantos anos. Doenças, incapacidade física e motoras, degeneração da memória, ou incapacidade física, motoras, rugas, ressecamento da pele, degeneração da memória, vitalidade, incapacidade física, motor e rugas, ou doenças, perda da memória, incapacidade da fala e rugas. Teve coisas aqui que eu nem citei, né, na nossa aula. E aí eu queria que vocês prestassem atenção que foi que eu enfatizei quando a gente está na segunda categoria, que é numa idade X, acima de tantos anos. Quais são as principais coisas que acontecem nessa fase avançada, tá certo? E vocês marquem aí. Nosso próximo conteúdo online vai ser o nosso último conteúdo, né? A gente vai estar falando de pacientes em estágio terminal e vamos estar falando um pouquinho dos cuidados paliativos. Gente, é um assunto muito interessante, tá? Porque pacientes em estágio terminal são aqueles que não têm cura, são doenças que não têm cura e que é muito difícil para a família e para o cuidador também saber que aquele paciente vai vir a óbito a qualquer momento e que a gente precisa fazer alguns cuidados paliativos. E o que são cuidados paliativos? É esse o X da questão. Então, próximo conteúdo online, a gente vai estar falando um pouquinho desses cuidados paliativos, que é super importante. E eu conto com a participação de vocês, tá certo?
Se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Então, deixa o corpo envelhecer de forma saudável, claro, mas nunca mude a sua emoção, que você possa viver momentos maravilhosos, que você trace metas e objetivos na terceira idade também, tá? Que vocês possam vivenciar e promover as pessoas que vocês vão cuidar momentos incríveis nessa fase, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu estou muito feliz com o resultado dessa turma. Essa turma que tá me orgulhando, tá conquistando aí empregos, né? A agência de empregos do Sebrae tá com tudo empregando, né? Muitas pessoas, e eu fiquei muito feliz com o resultado dessa turma. Significa que vocês têm competência, significa que vocês têm comprometimento, tá? Continue firmes na caminhada de vocês, que a gente vai conquistar e vai chegar lá e alcançar os nossos objetivos, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até o próximo conteúdo online.